E o olhar da constelação, o olhar das relações, o respeito que ele nos ensina. Hoje a gente fala da constelação familiar cada vez menos como uma técnica, mas cada vez mais como uma filosofia. O que faz com que uma pessoa se identifique com esse ancestral específico, com uma questão específica desse ancestral? Porque nós temos muitos ancestrais. Todos nós temos ao longo da nossa história, quem veio aí antes, nós temos assassinatos, roubos, guerras, traições. Atire a primeira pedra quem não tem isso, né, na sua história familiar. Não há, como muitas vezes eu percebo que tem uma certa crítica, né, um questionamento de, então fica preso dentro da história familiar. Algumas pessoas fazem isso mesmo quando elas olham para a constelação, mas a gente precisa ampliar. Enquanto família, somos todos terráqueos. Como funciona isso dentro da constelação familiar? Esses aspectos de energia, ataques espirituais, cobranças, né? O dedo na ferida de um ancestral que pode ser que não está resolvido, uma questão espiritual que está ali envolvida muitas vezes de uma forma não tão agradável e fácil de se encaminhar. Podcast Filhos do Todo no ar. Você que está chegando aqui, gostou da chamada, está interessado, está interessada, ficou curioso, curiosa sobre o que vai estar passando aqui agora? Fica com a gente até o final, coloca aqui nos comentários as suas afirmações positivas, suas frases que outras pessoas podem ler e ter ali uma conexão. Lembra do like, de se inscrever, compartilha com o maior número de pessoas, porque assim a pessoa que vai receber vai lembrar que você quer ver ela bem, ele bem. Tá bom? Combinado? Tem muitos não inscritos aqui assistindo, então torne-se um inscrito. Participe aqui da família Filhos do Todo. Vamos falar hoje a respeito da constelação familiar, da terapia sistêmica, do Reiki. São vários universos com uma convidada só, falando sobre tudo isso. Ou seja, nós temos assunto para tratar. E hoje nós estamos recebendo Marisa Oliveira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a você que está aqui com a gente. É uma alegria estar aqui, viu? Eu falo uma honra, claro que é uma honra, mas me vem assim com uma sensação de muita alegria, de muita gratidão. Quero começar agradecendo por tudo que vai rolar aqui, porque eu tenho certeza que esta soma aqui, né, Fael, pode contribuir muito aí para você, com o que você concorda, com o que você não concorda, porque não concordar também é muito legal. É onde a gente pode se movimentar cada vez mais. Muito bom, já tive a satisfação de bater papos contigo no teu, né? Agora nós vamos ter a satisfação aqui de poder entrevistar a Marisa, né? Por sinal, já deixa eu te falar, tivemos já 2 entrevistas lá no meu canal com o Fael, que foi muito legal, muito conteúdo especial. Procura a gente, no seu canal deve ter link também, e vale a pena. Adorei entrevistar o Fael, tô cobrando ele aqui no ar já, para ele voltar lá para o meu canal, para o Vá Além, para eu poder entrevistá-lo. Vamos lá, hein? Vá além e eu vou arrumar mais um tempo na agenda aí para poder conversar com a minha amiga. Vamos falar então sobre esse universo, né? São temas muito interessantes, eu sei que muitas vezes geram discussões, né? Por muitas pessoas que têm uma ótica espiritualista ou uma ótica técnica também, e principalmente a constelação familiar. Nós temos também o Reiki, que tem um histórico bem interessante, né? Mas a constelação familiar, em suas mais diversas possibilidades, se você hoje, né, pudesse dizer para quem está assistindo em que consiste, né, para a gente poder começar as perguntas com as pessoas já tirando algumas dúvidas, em que consiste a constelação familiar, a sua data de chegada ao nosso plano aqui, quem idealizou e como funciona o trabalho para a gente poder entrar em perguntas mais específicas, né? Ok.
Primeiro, eu quero confessar uma coisa, né? Eu sou consteladora há 22 anos, né? Que eu tive o prazer, o presente de entrar em contato com esse trabalho. Mas hoje em dia, tanta gente fala de constelação, tem tanta história de constelação, tanta coisa, que às vezes eu olho para isso e falo, ai, que canseira. Então, quando eu escolho falar sobre constelação, e legal o seu convite, né? A oportunidade de explorar talvez outros olhares dentro desse trabalho tão fantástico, né? A constelação surge a partir de um alemão, Bert Hellinger. Bert Hellinger nasceu em 1925 e desencarnou agora em 2019 com 93 anos. Bert Hellinger, padre, filósofo, escritor, psicoterapeuta, né? A gente falar que a constelação familiar é do Bert Hellinger é um grande engano e até injusto com todos os trabalhos que aconteceram antes. Na realidade, a gente lê a biografia do Bert e a gente vê que ele foi muito curioso e se expondo a muitos trabalhos, aprendendo muitos trabalhos nessa direção do que é se tornar esse psicoterapeuta, né? Mas um ponto talvez interessante que eu ouvi ele contando muitas vezes, tive a oportunidade, o presente de estar com vários congressos com ele aqui no Brasil, ele veio muitas vezes aqui no Brasil, né? Ele contando que o despertar mesmo da ideia desse trabalho sistêmico surgiu nos consultórios, quando ele percebia, né, começava a atender as pessoas, tinham dores, tinham angústia, o trabalho ia caminhando, até que chegava um determinado momento, Fael, que o trabalho brecava, não caminhava mais, não ia mais, por mais que ali ele percebesse que havia uma dor, que havia um incômodo, que a pessoa queria dar mais passos, era como que se o trabalho psicoterápico travasse, não caminhasse mais. E a gente que trabalha em consultório, a gente observa muitas vezes isso acontecer. É uma realidade que isso acontece. Nesse momento, via de regra, as pessoas começam a achar que a terapia não está funcionando mais, o terapeuta já não é mais o mesmo, ou as pessoas param, elas vão para outros terapeutas. Mas o Bert ficou muito encasquetado com isso. E ele começou a se aprofundar no estudo dessas terapias, dessas pessoas, desse processo terapêutico. E ele foi percebendo, esses números que eu vou falando são dele, tá bom? Que mais de 60% das nossas questões, aquelas que nos adoecem, que nos trazem sofrimento, que faz com que a gente não consiga caminhar, impacte na nossa vida, que mais de 60% não eram questões de cunho puramente terapêuticos, traumas de infância, como muitas vezes a gente trata, que eram questões que estavam no núcleo familiar. De alguma forma, essas histórias dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós, independente da gente conhecê-los ou não, né, elas nos afetavam, nós nos identificávamos com isto. E isso passava a atuar na nossa vida. É daí, deste ponto, que o Bert começa a se aprofundar cada vez mais nesse estudo. E daí ele vai para uma visão sistêmica, né? Trabalho sistêmico, né? A ideia das constelações, né? Dentro de um princípio, né? Dos sistemas. Tudo que nos move são movidos por sistemas. Tudo. Sistema familiar, sistema judiciário, sistema de trânsito, sistema digestório, sistema circulatório, sistema planetário. Tudo que nos move tem um sistema por trás. E o que ordena ou desordena esses sistemas é o que norteia também o trabalho sistêmico. Quando estamos em equilíbrio com as regras, com as leis desses sistemas, né, isso nos traz saúde, nos traz alegria, nos traz força para a nossa caminhada. Quando estamos em desrespeito com esses sistemas, isso nos traz doença, sofrimento, estagnação. Então, de um modo geral, bem simplista, né? Esta é a base do trabalho das constelações, considerando, sobretudo, né, os campos da fenomenologia, né, os campos da bioenergia. Né? Para mim, é impossível falar de constelação familiar sem falar de bioenergia. Nós estamos falando em campos, em memórias de campo. Então, é isso que nós acessamos, que se torna possível acessar, né? São essas memórias de campo de quem veio antes.
e do qual nós estamos todos ligados. Somos uma grande teia, né? Não, nada está individualizado. É assim, quando a gente vai falar sobre esse assunto, a ancestralidade, inevitavelmente, ela está ligada. Quando a gente fala sobre energias, nem todo mundo vai querer entender isso de uma forma ancestral, e nem todo mundo vai aceitar que existe esse campo, né? As pessoas ficam mais na ciência, muitas vezes, só que a ciência, ela é muito interessante, e as questões técnicas são interessantes, porque elas vão até certo ponto. E o metafísico, ele vai até um outro ponto, onde, até certo momento, em muitas épocas da humanidade, caiu no inexplicável, né? E nós temos aí em contrapartida, um trabalho com Reiki, certo? O Reiki visa, né, total movimentação, total conexão. E aí a gente vai entrar nesse assunto do Reiki, mas antes da gente entrar nessas perguntas, a terapia sistêmica, então, o grupo de terapia sistêmica, tem em sua essência a base de trabalhar o aspecto da constelação familiar. Tem uma intersecção, está contido? Para mim, a gente está falando praticamente da mesma coisa, tá? E o nome que a gente tem aqui é a constelação familiar dentro desse olhar sistêmico, tá? Por quê? Porque a base são sistemas, é uma base, a base do sistema familiar. E quais são as regras, as leis que norteiam esse sistema familiar? Para mim, né, foi muito interessante como eu entrei no trabalho sistêmico. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e um amigo meu falou, olha, tem um trabalho lá em São Paulo, na época eu morava em Jundiaí, um trabalho em São Paulo que é a tua cara, vai lá ver. Falei, não, né, fazia pouco tempo que eu estava viúva, eu estava num momento muito recolhida, né, eu falava, não quero mexer com nada, tal. Não, vai lá, vai ser sua cara, tal, e me deu de presente o trabalho, né, uma constelação, e eu fui assistir. E num primeiro momento, a hora que eu olhei para aquilo, eu comecei, de 5 minutos eu levantava a mão, aquele cliente chato que queria entender o que era aquilo. E eu levantava a mão e perguntava, mas isso é vidas passadas? Isso é não sei o quê? Isso eu perguntava, chegou uma hora que o professor, que depois se tornou o meu professor, doutor Renato Chaan Bertatti, médico, depois ele se tornou o meu professor, eu fiz a minha formação com ele, a quem eu deixo aqui meu beijo, meu abraço, minha gratidão. Né? Chegou uma hora que ele falou para mim, que tal você experimentar o trabalho? Né? E eu entendo, não dá para a gente querer filosofar em cima de constelação familiar sem experimentar o trabalho. Eu posso ficar aqui 3 dias falando da teoria da constelação familiar, que não vai chegar perto do que é você experimentar aquele trabalho, porque vai ter um monte de coisa que você não vai conseguir explicar. Então, a ideia aqui, né, interessante que muitas vezes as pessoas trazem a constelação e outros caminhos tão especiais, né, Fael, como pseudociência, essa pseudociência, de uma forma pejorativa, eu percebo. Sim, ainda não podemos catalogar como ciência, porque não se comprova efetivamente através de um método, sim, assim como as presenças espirituais, assim como tantos outros caminhos que ainda não estão comprovados cientificamente, como tantos outros caminhos que a humanidade hoje comprovou, e que a gente pode dizer que antes, lá atrás, também eram pseudociências. Então, sim, tem um monte de coisa que a gente ainda não consegue comprovar. Mas o que eu não dá para negar, e isso eu não tenho como negar, é o que eu vejo acontecer dentro de um salão, dentro dos grupos, dentro do trabalho da constelação familiar. Isso eu não tenho como negar. É uma comprovação vivencial de 22 anos olhando para isto. Né? Então, eu saí tão encantada daquele primeiro encontro com a constelação familiar, que eu saí de lá na época já com uma data agendada para montar um grupo para esse professor.
né? Na época lá, com o meu espaço Origens lá em Jundiaí, eu levava os facilitadores lá para dar os cursos, eu organizava os cursos naquela época, né? E eu fiquei 2 anos organizando grupos, um ano já formada em constelação, mas ainda organizando grupos para poder me expor ao trabalho, antes de eu ter coragem de se tornar um constelador, e não foi pelas minhas pernas. Foi porque um dia o professor, o Dr. Chaan, né, o Renato chegou para mim e falou: então, eu não vou vir mais. Quando eu fui agendar a próxima data do workshop com ele, ele falou: então, eu não vou vir mais. Eu falei: como assim? Por que não vai vir mais? Aconteceu alguma coisa? Ele falou: aconteceu. Você é uma consteladora. Falei: não, não, ainda não estou pronta, não, não, não. E daí ele disse: não, você está pronta. A próxima constelação neste lugar é sua. Então ele me empurrou nessa direção, porque para mim era algo tão profundo, e continua sendo. Constelação familiar é algo muito profundo. Eu acho que a maior parte dos consteladores, de verdade, hoje em dia, eles não sabem com o que eles estão mexendo, de fato. E eu presenciei o Bert Hellinger dizendo que era algo tão profundo, que se as pessoas não soubessem com o que elas estavam mexendo, elas corriam o risco de pagar com a vida. Né? E eu concordo, porque é um comprometimento energético, espiritual, é um comprometimento muito grande. Isso que você falou, eu acho super importante, porque a gente está entrando num nível de questão aqui que às vezes parece que as pessoas levam um pouco na brincadeira e quem está assistindo ou está divagando sobre o assunto escuta várias mentiras, várias falácias, né? E embarca naquela onda e acha que é fácil estar à frente de um procedimento profundo como esse. E também existem pessoas que criticam, talvez por conta disso, né, que você falou. Eu acho que existem muitas críticas, talvez por conta da falta de profundidade de quem esteja conduzindo, já vi diversas, e talvez tenha esse sentido que você falou, comece a encaixar as peças do quebra-cabeça. Antes da gente entrar numa questão que eu acho que é mais delicada, atualmente a gente vê que ficou bem popular a questão da constelação familiar, principalmente na Europa, Turquia, né? Oriente Médio ali, e aí a parte da Europa e também os lugares que tem o Netflix, por conta de uma série turca que chama Uma Nova Mulher, né? Sucesso, né? Uma série que repercutiu, teve acho que bastante recordes de audiência lá, o pessoal gostou bastante. E ainda já teve uma outra temporada. Quando você cai de paraquedas ali, principalmente para o pessoal do Oriente Médio, ali da Turquia, que são mais voltados para uma religião muçulmana, mas são abertos a outras possibilidades, quem observa parece que está olhando um jogo ali, né? Quando a pessoa olha com um olhar superficial. Um tabuleiro de xadrez, com alguns personagens, algumas movimentações e algumas repercussões. Porém, tem uma profundidade maior, como você falou. Você acha que esse tipo de trabalho ajuda nessa visão que você quer passar e das pessoas que estão sérias dentro do trabalho? O trabalho da Netflix? Um trabalho série? assim de colocar como um entretenimento, mas com um assunto desse na pauta. Olha, eu acho que ajuda, né? Tudo tem as duas possibilidades, né, Fael? Tudo depende de como você está sentado ali para assistir aquilo. Que a série, ela traz exatamente o que é uma constelação familiar ali expresso, ela mostra o que é uma constelação familiar, ela mostra ainda o mesmo, de uma forma muito clara, muito eficiente, o que as personagens estão vivendo no momento atual, as dificuldades que elas estão vivendo ali, e eles levam na direção de uma ligação com seus ancestrais, com situações ali que estão influenciando, que estão ligadas à vida dessas pessoas. Então, nesse sentido, sim, ela contribui bastante. Mas, de novo, aqui, o que a gente tem? Primeiro, quero
você traz assim que às vezes as pessoas não levam com tanta seriedade, né? O que que eu observo? Talvez as pessoas precisem questionar um pouco mais o que é levar com uma seriedade. Né? Porque assim, não, eu estou levando muito a sério, mas levar a sério é mais do que você estar ali só, para mim isso é sério. Significa que você estudou, que você se aprofundou, significa que você tem quilômetro rodado, né? Porque eu te pergunto, você põe ali o seu coração para um cardiologista abrir só porque ele te fala, estou levando isto a sério? Você quer saber o currículo do cara, de onde ele vem, quanto tempo ele já, quantas cirurgias ele já fez, né? Então, eu te convido, você que é terapeuta, você que é reikiano, você que é constelador, você que é curador prânico, você que trabalha com pessoas, você que é enfermeiro, não importa. Eu te convido a olhar um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais o que para você significa levar a sério. Porque pode ser que eu esteja aqui levando super a sério um algo, mas eu não estou preparada para isto. Eu não me preparei. Então, eu não estou esperando que muitas coisas aconteçam, ou se elas acontecem, eu não consigo nem enxergar. Uhum. Por quê? Porque eu não tenho capacidade mesmo. Então, não acredito que as pessoas estão fazendo isso por maldade, mas significa que está muito raso. De um modo geral, nós estamos muito rasos. Né? Então, precisa se aprofundar mais nesse estou levando a sério. E aqui, voltando aqui para a sua pergunta, a série ajuda? Ajuda. Mas, por exemplo, para alguém fazer constelação familiar comigo, eu tenho como pré-requisito que as pessoas assistam uma videoaula minha, que por sinal está no meu Instagram, afixado lá em cima, Marisa, underline Origens, Marisa com S, underline Origens, fica fixado lá. O tema é uma aula sobre constelação familiar. Para alguém fazer uma constelação comigo, é pré-requisito a pessoa assistir aquela aula. Ela tem 58 minutos. A pessoa que vai para uma constelação, o que a gente precisa entender aqui? O que você está buscando quando você vai para uma constelação? Ou para um reiki, ou para qualquer trabalho. As pessoas não vão porque elas estão super felizes na vida, sabe? Relacionamento ok, dinheiro ok, vida ok, saúde ok. Não é. Elas vão porque elas têm uma dor, elas estão buscando uma resposta, elas estão precisando de uma ajuda. É para isso que as pessoas procuram um terapeuta, um curador, um constelador. E daí, quando elas chegam no workshop, a primeira pergunta que eu faço é: se você for fazer uma constelação comigo, não vá sem assistir minha videoaula. Não vá, procura outro constelador, está valendo para mim. Tá? A primeira pergunta que eu faço é: quem assistiu a videoaula? Ai, mais 1 hora? Ah, eu assisti até os 20 minutos. Ah, eu comecei a assistir ontem à noite, a pessoa fez a inscrição há 20 dias. Eu comecei a assistir ontem à noite e dormi. Caracas! Você está indo buscar algo para te ajudar. Você está indo buscar ajuda, contribuição para uma dor, para uma questão de saúde, para um desentendimento que você tem com seu pai, com sua mãe, de uma vida inteira, para um casamento que está quebrando, para uma questão com seu filho que vocês não conseguem se entender. São dores profundas. E as pessoas não se dedicam para entender até se o que elas estão procurando de fato, né, vai poder contribuir, se elas concordam com o caminho. Então, o que eu observo muitas vezes, sabe, Fael? O que as pessoas querem, de verdade, elas não querem resolver as suas próprias questões, elas querem que alguém resolva. Então, eu entrego aqui o meu problema aqui para você, sabe? E você resolve isso aqui para mim. Porque, e a gente ainda fala quando vai fazer a inscrição. Eu canso de falar isso para as pessoas. Olha, só de você assistir aquela videoaula, né, ali tem toda a base do trabalho sistêmico, tem aulinha, eu estou no quadro, eu falo sobre bioenergia, eu falo sobre um monte de coisa naquela videoaula.
Talvez você não precisasse nem fazer sua constelação. Uhum. Talvez a pessoa pudesse caminhar, dar largos passos através daquela videoaula, e se ainda chega para uma constelação e tudo bem, legal, contribui um monte, ela já pode partir de um outro ponto, já de um outro entendimento. Então, a gente indica a minissérie, a gente indica a videoaula, ou seja, se prepare para um trabalho que pode te trazer algo tão importante. Né? As pessoas não querem entrar num processo de muitas vezes, muitas pessoas, não é todo mundo, óbvio, mas se pergunte se não é isso que está acontecendo. Se pergunte de verdade, porque pode ser que você descubra algo muito legal que vai te ajudar. Mas muitas vezes, Fael, quando as pessoas chegam para mim, seja para um workshop de constelação, seja para um trabalho de reiki, seja para uma vivência trabalhando o sagrado feminino, seja para o trabalho de consultório, da terapia, né? As pessoas, elas querem que pare de doer. Só que para parar de doer, você tem que mudar alguma coisa dentro de você. E isso é trabalhoso. Nós precisamos abrir mão das nossas certezas. A gente precisa sair do lugar que a gente está. Porque senão não vai parar de doer sozinho, pessoal. Não é magiquinha. Não é magiquinha. Então, a série ajuda? Ajuda. Ajuda sim. Sabe? Ela traz exatamente como é uma constelação. Mas se as pessoas entram para assistir só mais uma série, em que a maior parte das vezes ficam presas muito mais na história de amor de uma das personagens e nem tanto na história do câncer da outra, que termina inclusive a segunda temporada com voltando o câncer, porque ela decide parar de tomar os remédios. Em nenhum momento, como constelador, a gente fala para alguém parar de tomar remédio ou para excluir a medicina. De forma alguma, por sinal, a gente precisa cada vez mais somar recursos. Então, tudo depende, né, Fael? Uhum. E aí, o terapeuta, o constelador, chega uma pessoa para você com aquele mundo da Alice, né? Ah, mas me falaram que a constelação é isso, que vai resolver meus problemas, que é só chegar aqui, e aí é seu papel, por exemplo, né? Você falou, você é mais direto, falar, meu bem, mentiram para você. Uhum. Você chegou aqui com uma ideia que não é a realidade, porque a pessoa nem se pegou um momento, nem se apegou a um momento para olhar um material teórico. Chegou lá com uma ideia que alguém passou para ela supostamente de resolução de problemas, e aí é uma falácia. Quando a pessoa vai se aprofundar, ela fala, mas eu tenho que participar? Uhum. Então complicou, porque eu não quero participar. E como uma pessoa não vai participar de um procedimento tão profundo, né? Beleza. As falácias estão aí, as verdades e os mitos estão aí, né? Mas, dentro desse aprofundamento, você sabe que a gente tem uma ótica espiritualista aqui, você também tem uma vida espiritualista, né? Tanto o trabalho com o reiki, a bioenergia, a espiritualidade. Como funciona isso dentro da constelação familiar? Esses aspectos de energia, ataques espirituais, cobranças, né? O dedo na ferida de um ancestral que pode ser que não está resolvido, uma questão espiritual que está ali envolvida muitas vezes de uma forma não tão agradável e fácil de se encaminhar, presente dentro da constelação familiar. Quando você mexe numa ferida, dói. Quando você evoca, aparece. Como lidar com isso? Fael, primeira coisa, eu engato uma cesta aqui, saio falando, me interrompa, tá bom? Se tiver gancho aí, me interrompe. Primeiro que a gente precisa entender, né, Fael, que independente da gente pôr o dedo na ferida ou não, a questão já está ali. Se a gente está vendo ou não, é uma outra história, mas que está atuando na vida da gente, isso está, né?
É interessante aqui, quero contar uma parte aqui, uma parte da minha história aqui com a constelação familiar, um pouquinho, que foi interessante, que uma vez nós estávamos em um congresso com o Bert Hellinger, sei lá, tinham lá 1.000 pessoas, isso foi em Brasília, eu acho, em que está ele, a esposa dele, a Sophie Hellinger, né? E eles vão apresentar ali um caminho das novas constelações. E estava todo mundo, ou será que já foi aqui no Gaspareto, hein? Porque depois eles já estavam aqui em São Paulo, eles passaram a fazer aqui em São Paulo, lá no espaço do Gaspareto. Que é espiritualistaço. Total. Na realidade, quando a gente começa a ter uma atuação maior na história da constelação familiar, quando a gente começa a ter uma atuação maior da Sophie Hellinger, a esposa do Bert, aqui a gente começa a perceber que começa a mudar um pouquinho a linguagem. Ela tem uma linguagem muito mais na direção da bioenergia, do espiritual, e daí a gente está dentro do centro ali do Gaspareto, né, do espaço ali do Gaspareto. Então, foi com a Sophie Hellinger a primeira vez que eu vi ela colocando uma constelação como vidas passadas. E daí o público ali, nós devíamos estar em umas 1.000 pessoas, o público fica todo meio incomodado, né? Mas eu lembro que eu estava ali, a gente estava assistindo, eles iam apresentar a nova constelação, e eles começam a falar da constelação, tal, e eu ali esperando a nova constelação. E eu começo a perceber que o público começa a ficar todo incomodado. Eu não estava entendendo direito, eu assistindo ali as novas constelações, eles explicando. Daí chegou uma hora que eu perguntei para uma amiga minha, eu falei, mas o que está acontecendo? Né, ela também não compartilhava muito da ideia, tal, não sei, eu não concordo, né, o pessoal não está concordando com isso. Eu falei, com o quê? Com as novas constelações. Eu falei, mas eles não vão falar? Ela falou, não, já falaram. Era tão natural o que eles já estavam trazendo ali para mim, dentro de um olhar mais ampliado, energético e espiritual, que eu nem percebi. Eu nem percebi qual era o grande burburinho que estava acontecendo. Porque para mim é impossível falar de constelação familiar sem falar em bioenergia, sem falar em espiritualidade. Os primeiros workshops de constelação que eu fiz, né, já falei isso há 22 anos atrás, eu lembro que aconteceu uma coisa interessante. O Wagner Borges, professor Wagner Borges, né, muita gente conhece, né, aqui no canal, você já entrevistou o Wagner várias vezes. Acho que sei quem é. Né, uma referência, ontem no meu canal entrevistei o Wagner, né, é uma referência, né, sem dúvida nenhuma. E ele fazia cursos lá no meu espaço, lá em Jundiaí. Né? Foi lá que eu conheci o Wagner também, há muitos anos atrás. E ele chegava, ele ia 1 ou 2 dias antes e ele dormia lá em Jundiaí, ele gostava muito de ficar lá na chácara. E tinha tido no final de semana um workshop aqui de constelação que eu tinha conduzido, um dos meus primeiros workshops. E o Wagner ia dar curso 2 dias depois. Quando ele chegou e ele foi no salão, ele parou e ficou olhando para o salão. Daí ele virou para mim e falou assim, o que é que está sendo feito aqui nesse salão? Nesse tonzinho, viu, gente? Aquela seda. Nos bastidores, ele sacode a gente. O que é que aconteceu aqui? Eu falei, por quê? Já sendo um trabalho meu. Porque está sobrando um monte de coisa. Energético, grudado nas paredes, e espiritual. Naquele momento acendeu uma luzinha. Falei, opa, isso aqui não é separado. Na realidade, não era mesmo, claro que não era, demorou para acender minha luz. E ali eu começo a me aprofundar muito mais dentro do estudo da bioenergia e da espiritualidade e dos trabalhos sistêmicos. Né? Então, a gente fala de constelação, a gente fala de memórias de campo de energia. Da onde vem a informação? O que me encantou no trabalho sistêmico foi quando, as primeiras vezes, eu era representante, alguém que entrava para contribuir com o trabalho de outras pessoas. Então, você entra para ser representante de uma mãe, você representa uma mãe, um pai, não dentro da ideia fugiu o nome. Mas você entra dentro da ideia de representar alguém, representar uma doença, representar. Eu entrava para ser representante, e de repente eu começava a sentir coisas que eu falava, o que é isso? Com o Reiki foi muito assim comigo também.
eu parava e não conseguia explicar o que estava acontecendo comigo. Que vontade era aquela de chorar? Que vontade era aquela de voar no pescoço de alguém que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu nem ouvia a história, nem conhecia a história. Psicodrama. Não é um psicodrama, né? Porque você vivencia de fato, você vivencia sensações. Tinha constelações que a minha mão começava a levantar e eu ficava olhando para ela, questionadora e racional que eu sou uma pessoa bem racional. Eu falava, por que minha mão está levantada? E no decorrer do trabalho, algo acontecia ali, né? Então, essa sensação do que está acontecendo, da onde vem essa informação? Que você nem conhece a história. E daqui a pouco quem está sentado fala assim, não, meu pai morreu desse jeito. Né? Pessoas que muitas vezes não conseguem respirar e a outra fala, não, meu pai morreu envenenado, minha mãe morreu envenenada. E eu questionava, sou questionadora, somos. Da onde está vindo essa informação? Essa informação vem de campo de energia, campos de memória. E como não falar de bioenergia? Como não se aprofundar nos registros, né, de tudo que aconteceu antes, que continua de alguma forma atuando e vivo, sem falar de bioenergia? Muitas vezes dentro de um salão tem uma percepção de pessoas. Então tem hora que para quem é um sensitivo, não é ninguém especial. Vamos deixar claro aqui. É só alguém que ralou para desenvolver um potencial, do qual todo mundo tem. Quando a gente fala em sensibilidade, percepção de campos, seja de energia ou de consciências, isso não é ninguém especial. É alguém que trabalha, põe a bunda na cadeira e começa a se trabalhar e a desenvolver os seus chakras, seus centros de energia, a sua percepção. Tem trocentos livros sobre isso. Agora as videoaulas, segue Wagner Borges, né? Segue a gente aqui, que é do que a gente está falando o tempo todo. Então, para quem tem uma percepção, existe uma diferença, às vezes, que você percebe. Às vezes você tem um campo de energia ali. Eu sei que é uma memória de um campo vivido. A memória residual da agressividade de um assassinato, de um espancamento. Às vezes você percebe, isso aqui é uma memória residual, é energia. E às vezes, sim, agora isso vai causar polêmica. É a minha percepção de 22 anos como consteladora, ok? Às vezes, o que eu percebo sim dentro do salão é a presença de uma consciência. Real. Real. Que por algum motivo, seja lá pelo que for, ainda se sente preso dentro de uma história, se sente preso dentro de um contexto, e que muitas vezes está, sim, em sofrimento. E foi, vamos dizer assim, evocaram aquela presença ali para que fosse resolvido algo, vamos dizer. Pessoas ali, você pode ser meu avô, você pode ser minha avó, sabe, aquela coisa trivial. Beleza. Psicólogo tradicional, freudiano. Está lá, ou, né, alguém mais racional, ou até ateu. Não está proibido de um ateu fazer isso. Não. Né? Não está proibido. Beleza. A avó estava quieta em seu processo espiritual, vamos dizer assim. Ou vô. Ele está amaciando, vocês viram, né? Ele está amaciando para me dar a pergunta. Quieta, entre aspas, no seu sofrimento, ali nas suas dores. Me chamaram, vai até lá, certo? No que ela foi até lá, a dor da neta, do neto, está sendo evidenciada. E a dor daquela alma, que não se pode comprovar que está ali, os clarividentes podem dizer, mas acredita quem quiser, e os sensitivos e os empatas que segurem a bronca, como que fica? Ok, primeiro a gente precisa talvez desconstruir um pouquinho algumas coisas aqui na fala do que o Fael está trazendo para mim, né?
primeiro lugar, quero deixar claro uma coisa. Você não vai ter essas minhas falas aqui, pouquíssimo provável que você vai ter essas falas, num curso de formação de consteladores. No curso de formação de consteladores, vai ser tratado como uma memória de campo de energia. Ok? Eu sou chamada muitas vezes por colegas que ministram cursos de formação de consteladores para dar a aula sobre espiritualidade, né, dentro do âmbito das constelações. Mas você pode ser um constelador sem necessariamente entrar nisto, mas não significa que não aconteça. Fael, eu não me incomoda um pouquinho o termo aqui quando você traz invocar alguém, né? Eu vou trazer alguém aqui. Ah, me acordou? Então agora, né? Então eu não sinto, pelo menos dentro da minha percepção, eu não sinto muito como se fosse desta forma, né? Que tenha esse poder para fazer isto. O que eu percebo é que quando isso acontece, é porque já estava ali em andamento e às vezes isso já vinha acontecendo há muitos anos. Né? É necessário também entender uma coisa. Tá lá na minha aulinha, assiste lá no meu Instagram. É preciso entender uma coisa. O Bert Hellinger fala 60% e 40%. Eu dou 50-50 para cada um. O que faz com que uma pessoa se identifique com esse ancestral específico, com uma questão específica desse ancestral? Porque nós temos muitos ancestrais. Todos nós temos, ao longo da nossa história, quem veio aí antes, nós temos assassinatos, roubos, guerras, traições. Quem atire a primeira pedra, quem não tem isso, né, na sua história familiar. Né? Então, a gente tem um âmbito de qualidades enorme dentro disso, ok? O que faz com que eu me identifique com uma avó dentro da questão da agressividade e não com um bisavô dentro de uma questão de uma traição? Porque o que faz com que eu seja atraída ali para agressividade e não para traição? Aqui eu trago para o quê? Para o seu 50%. O que você tem no seu campo, o que você vibra no seu campo como um potencial, uma possibilidade de transformação no seu processo evolutivo agora, que está pronto ali, está mais pronto para ser transformado, a qualidade do seu campo, que vai fazer com que você se identifique com um determinado campo, com algo, com uma história, com alguém, às vezes, do seu sistema. Então, se o que eu vibro no meu campo e que está aqui para eu transformar é agressividade, eu vou me identificar com uma questão que tem a ver com agressividade também. Né? E não, neste momento, talvez com traições, com exclusões. Ou seja, né? E essa é uma frase profunda, as pessoas falam ela como se falasse, vou beber água, que também é muito bom. Né? O sistema, as pessoas, a família, o sistema familiar, a ancestralidade, ela está a nosso serviço. E nós estamos a serviço também desse sistema do qual agora fazemos parte. Então, um contribui para a reorganização do outro. Então, não é isolado. Então, quando você traz assim, acordou lá a avó, acordou porque tem a ver com você. Acordou porque alguma coisa aí no seu campo está em ressonância com a questão mal resolvida, né, desse ancestral. É o mesmo princípio das questões dos assédios espirituais. Eu ia falar sobre isso agora. Pois fale. Eu sabia, a gente tem que movimentar, porque assim, a gente sabe que tem muitas questões, né? E é bom a gente falar, não é todo mundo que tem essa visão aberta, espiritualista como a sua, mas é bom, a gente tá aqui para falar. Até porque esse lance do assédio espiritual, ataque, né, energético, magia e tudo mais, como é que funciona isso, né? Por exemplo, a pessoa está profundamente assediada.
espiritualmente. Tá com magia envolvida, tá envolvida, tá suja energeticamente, né? E ela chega lá para fazer uma constelação familiar. Como é que é essa situação das questões energéticas, ataques energéticos, espirituais, que você até mencionou, né? Às vezes até não tem relação com o ancestral, tem relação com aquela pessoa mesmo. Ela atraiu aquilo para a realidade dela, e aí vai reverberar em todo um campo emocional. Como é que funciona essa... É delicado, né? Essa questão da própria pessoa que está trazendo toda aquela referência energética e aquela carga espiritual. Muitas vezes o que a pessoa vai trazer, ela traz como uma dor. Não consigo ganhar dinheiro. Trabalho, trabalho, trabalho e não consigo ganhar dinheiro. O Bert Hellinger tratava isto como as maldições. A gente está falando de uma base de um padre. Então ele trazia, sim, muitas vezes as maldições familiares, né? Que o espiritismo vai tratar lá como karma familiar. Né? É o mesmo princípio para mim dos karma familiares, né? Em que muitas gerações ali estão ligados a um algo, pagando um preço, não gosto muito do termo, né? A partir deste karma familiar. Né? Na constelação, o Bert trazia como as maldições. A gente pode trazer como magias. E sim, muitas vezes a pessoa não sabe. Gente, às vezes eu trabalho constelações 6 gerações, 7 gerações atrás. A gente não tem essas informações. A gente aqui, né, no Brasil, principalmente, uma grande maioria tem pouquíssimas informações. Eu só consigo ir até a geração anterior, por exemplo. Né? Minha mãe adotiva, meu pai muito cedo, a família foi cada um para um lado, não se tem contato. Eu não consigo passar da segunda geração de informações. Numa constelação, a gente chega em 6, 7 gerações, de um desrespeito aos homens, de um desrespeito ao feminino, né? Em que as pessoas, gerações que perdem filhos. Então, o que a gente está tratando aqui muitas vezes acontece, são sim essas questões espirituais, o nome que a gente quiser dar, magia, maldição, mas que a pessoa chega com uma dor. E que você coloca um representante para aquela dor. E o que pode associar com uma figura específica, um ancestral específico também. A gente não trata de, eu vou colocar aqui meu avô. Uhum. Por sinal, eu não vou nessa direção. Você coloca alguém para aquilo que você está sentindo. Porque você nunca sabe para onde vai uma constelação. Nós nunca sabemos. Às vezes a pessoa já chega aqui com a historinha prontinha. Porque o meu pai isso, porque a minha mãe aquilo, então como eu não tenho isso, a culpa é do meu pai. A gente desconstrói tudo isso. A gente trabalha assim. Qual é a dor? E diferente da psicoterapia, em que a gente explora o contexto, a pessoa conta, fala, esta é a ferramenta da psicoterapia. Dentro do consultório a gente trabalha e ela é fantástica. Tá? Na constelação familiar não é assim. Não tem o princípio de trabalhar terapia. Na constelação familiar, a pessoa traz uma dor. Quanto mais claro, direto e específico for, mais forças tem esse trabalho. E às vezes não consigo me relacionar com a minha mãe. Eu amo, ela me ama, e eu não consigo me relacionar com ela. Isto basta para um trabalho sistêmico. Não consigo ganhar dinheiro. E a gente coloca muitas vezes a pessoa e o dinheiro. Agora, se isso se transforma em uma maldição, para onde isto vai? Como isto vai ser apresentado no trabalho sistêmico, a gente não sabe. Às vezes eu coloco um representante. Está rolando a constelação, eu chamo alguém e falo, você pode entrar aqui? Daí a pessoa quer saber para mim, quem é aquele que eu coloquei? Não tenho a mínima ideia. O que eu coloquei ali foi um campo, eu percebo um campo. Falta alguém aqui. Né? Eu falo que o que é importante é bola na rede e que eu não peço crachá de identificação. E é incrível, porque às vezes tem uma percepção que está faltando alguém ali. Quando você coloca, a constelação está parada, não anda, nada acontece. Daí, de repente, está faltando alguém. Eu coloco alguém, a partir do momento que coloca aquela pessoa, tudo se movimenta. Né? Então, nós não sabemos. Muitas vezes isso acontece sim,
né, desses assédios, na minha opinião consteladora. Tem gente que vai falar que isso não acontece, que não é assim, tá tudo bem também. A gente põe no suposto, supostamente, é opinião particular e pronto, né? Muitas vezes eu percebo sim ali uma consciência e o trabalho acontece. Às vezes tem constelações em que não anda, tá travado, né? Eu coloco ali, a gente traz isso como um recurso. Vamos colocar um recurso. Na realidade, eu tenho a intenção sim de colocar ali um amparador, alguém que ajude, né? Uma consciência que venha para contribuir, para ajudar, para dar suporte. E é incrível. Muitas vezes, quando eu coloco isso, claro que isso vem de uma ancoragem, isso vem de uma total presença, isso vem de uma conexão, para que possamos ser honrados com isto. Muitas vezes, Fael, quando eu coloco este recurso, esta consciência, 3, 4, deita e dorme. Nossa, estou te dando trabalho aqui, né, Iago, batendo toda hora no microfone. Perdão, querido. O Iago aqui cuidando da gente. Mas é incrível, muitas vezes, sabe? 3, 4, deita e dorme. As coisas caminham. Então, eu não tenho como negar isso que eu vejo. Pegando um gancho ainda do que você trouxe, né? Em algum momento você falou dos ateus, né? Pode ser até um ateu. Uhum. E tem, né? Tem, claro. Eu nasci num berço espírita. Eu nasci no berço espírita, né? Meu pai, minha mãe, através da busca de uma vida inteira do meu pai, que eu não sei o quanto ele se encontrou ou não, meu querido, já não está mais aqui entre nós, nem minha mãe, né? Meu pai, durante muitos anos, a formação dele foi católica, era coroinha, daí ele entrou na espiritualidade, que ele tinha uma mediunidade que quase eu enlouquecia, com muito pouca informação, muito pouca orientação. Daí meu pai passou por tudo. Umbanda, quimbanda, kardecismo, todos os andas ele foi. E ele levava a família inteira junto. Trabalho na mata, banho não sei do quê, né? E, inclusive, quando ele desencarnou evangélico. E então eu tive uma oportunidade de vivenciar muitos caminhos dentro do espiritismo, né? Dentro da espiritualidade e tal. Então eu nasci dentro deste berço. E continuo até hoje. Se tirar a visão espiritualista de mim, eu deixo de ser Marisa. Eu namoro há 10 anos com um médico ateu. Uau! Com um médico ateu. E foi fantástico. Claro que tem um respeito muito grande das duas partes. E eu aprendo muito com ele, que muitas vezes ele quer que eu dê para ele uma explicação. E eu preciso buscar e dar uma explicação. Como também ele já participou de várias constelações. E o que ele fala? Eu não consigo explicar isso que está aí, não tem comprovação. Mas que acontece alguma coisa? Acontece. Não, isso que. Olha, essa pecinha aí que você falou de estar com um médico e ateu, né? Porque médico já racionaliza bastante coisa, naturalmente. Mas tem muitos médicos que não são ateus. Mas quando o médico é ateu, aí que racionaliza mesmo, né? Interessante essa sua experiência. E já chegou pessoas lá, por exemplo, você falou de rastrear, né? Aqui consegui até a segunda geração por conta do histórico familiar que você mencionou. Mas deve ter chegado alguém. Não, eu tenho aqui a minha árvore genealógica, por gentileza, respeite aqui. Eu sei que no século XV o meu bisavô passou por aquilo, e isso pode estar me atrapalhando aqui. Deve ter esse tipo de pessoa também que relaciona tudo, né? E eu tava conversando com o Wagner e ele falou: cara, mas aí se você ficar muito apegado nesse seu ancestral, já parou para pensar que ele pode ser você? Já indo nessa linha da reencarnação. Então, às vezes a pessoa está muito preocupada também com esse ancestral que está interferindo num hábito dela. Por exemplo, eu estou roendo unha porque lá na Idade Média, um ancestral meu passou para o filho, que chegou no outro, e agora eu tenho esse hábito, nem sei por quê. Rola muito isso?
Já me perguntaram, inclusive, já me fizeram mais de uma vez esta pergunta, né? Se a bisavó que apareceu ali, se por acaso não poderia ser eu. Se poderia, poderia. Se a gente parte do princípio de existências anteriores, se a gente parte do princípio que muitas vezes, não todas, há uma repetição do núcleo familiar, a gente está falando de 4 gerações, 5 gerações atrás, eu posso estar reencarnada num mesmo núcleo familiar? Se pode ser, pode. A pergunta que eu faço, Fael, faz diferença? Porque o ponto é, seja você quem você tenha sido, em que núcleo você tenha vivido, o fato é que se isso está se manifestando na sua existência agora, é porque tem alguma coisa que está mal resolvida em você. Então a culpa não é do ancestral. Assim como a gente faz a analogia, a culpa não é do assediador, do obsessor. A questão é, o que você tem que resolver em você? Então, se você rói unha, vá buscar recursos para parar de fazer isso. Porque aparece muitas pessoas querendo pôr a culpa na ancestralidade. Eu sou isso por causa daquilo, não acontece isso por causa não sei do quê. Tem o seu 50%, cara. A hora que você muda o seu campo, se é por ressonância, a questão da atração com as questões com ancestral. Se eu sou atraída, naquele exemplo anterior que eu dei, se eu tenho agressividade no meu campo, por isso que eu me identifico com uma questão de agressividade no meu sistema com alguém, logo, se eu mudar a qualidade do meu campo, eu me desconecto dessa questão. Batata. Eu estava conversando com o Marcos Tadeu, ele fala sobre vários assuntos. Ele colocou esse ponto aí mesmo. Às vezes você pega o meio da pessoa, o campo que ela tá, o ambiente, né? E você troca o hábito. Ah, mas a minha família inteira é de diabéticos, a minha família inteira teve artrite, sempre tem aquela que envolve isso que você falou, né? Você trocou o meio, trocou os hábitos. Essa pessoa por si só conheceu uma outra pessoa que também tem hábitos saudáveis. Quebrou a questão do DNA ali. Dali para frente, essas pessoas que virão, os descendentes, já começam a ter uma desconfiguração do problema, entre aspas, que o resto da árvore genealógica tinha, porque mudou exatamente esse campo, né? Perfeito. Que é uma das coisas que eu trago depois que todo mundo constela. Eu falo, tá bom, se foi possível dar largos passos no 50% sistêmico. Agora você precisa dar largos passos no seu 50%. Então, muitas vezes eu pergunto para a pessoa: você está em terapia? Procure um terapeuta. Comece um trabalho terapêutico. Porque, de novo, vale para os dois lados. Se por ressonância, de novo trazendo a agressividade como exemplo, se por ressonância, se eu tenho agressividade no meu campo, eu vou me conectar, vou ficar emaranhado, como a gente fala nas constelações, com algo, com alguém que tem agressividade também, logo, se o meu campo é brilhante, é luminoso, é harmonioso, se o meu campo brilha, eu também vou me identificar no meu sistema com campos similares. Então, não quer fazer constelação? Beleza. Evolua, cresça, brilhe, se ilumine. Se ilumina que você não vai precisar de mais nada. Agora, que é uma ferramenta fantástica, que mudou a minha trajetória encarnatória, mudou. E em que sentido mudou? Mudou o meu olhar em relação às relações. As relações. Eu lembro, eu na frente, no sepultamento do corpo do meu pai, eu lembro, eu na frente do caixão dele, do corpo do meu pai. Eu lembro eu fazendo uma profunda reverência, sabe, dentro dos âmbitos sistêmicos mesmo, e agradecendo a ele e a todos que vieram antes dele, pela vida que agora permanecia em mim. E
o quanto eu pude reorganizar minha relação com meu pai, que foi uma relação muito difícil. Meu pai era um bipolar extremo, não diagnosticado, né? Porque antes tudo era problema dos nervos, né? Com uma mediunidade não tratada, ele não sabia lidar com ela. Trouxe muito sofrimento para meu pai, a mediunidade dele. Então, foi uma relação muito difícil. E através do olhar sistêmico, eu consegui reorganizar, achar um lugar, o meu lugar de pequena, o meu lugar de olhar para o meu pai com muita honra e de reconhecer o que me trazia sofrimento, sim, mas as dificuldades que aquele homem passava para dar a vida por mim, se fosse necessário. Todas as dificuldades que eu tive com a minha mãe ficou 9 anos na cama, sem conseguir se mexer. Né? Ela teve um AVC seríssimo, né? Ela não se mexia. Tudo que eu vivi na minha vida, eu vivi coisas muito intensas na minha vida. Muito intensas. E o olhar da constelação, o olhar das relações, o respeito que ele nos ensina. Hoje a gente fala da constelação familiar cada vez menos como uma técnica, mas cada vez mais como uma filosofia. A filosofia das leis que regem as relações familiares e, consequentemente, as leis que regem os relacionamentos entre casais, os relacionamentos profissionais. Sabe? Quantas vezes hoje eu olho para trás, quando eu trabalhava em empresas, né? Quantas vezes hoje eu olho para trás e falo, nossa, quanto desrespeito eu fazia com o meu supervisor, me achando maior, melhor. Não que isso fosse direto, mas estava no meu coração. E se a gente fala em bioenergia, a gente sabe que isso está expresso de alguma forma. Então, mudou sim a minha caminhada, dentro desta visão do respeito às relações. É um respeito profundo, Fael. Muito mais importante do que você ir constelar, eu diria que é você se aprofundar na filosofia sistêmica. Às vezes as pessoas chegam para constelar comigo, eu falo para elas, não, ainda não. Espera, vem mais 3 vezes, vem mais 4 vezes nos workshops, vai sendo representante. Não tem gente que constela com caderneta, sabe? Sabe a cadernetinha antiga que a gente vai pondo assim para pagar depois? Não, todo mês, eu constelo todo mês. Gente. Papel de pão, né? O Bert Hellinger falava, e eu concordo. Você deve fazer uma constelação a cada 6 meses, a cada 1 ano. Porque aquilo continua atuando na sua vida, atuando no seu sistema. Sabe? Então não é oba-oba. E a questão da ancestralidade, né? Muitas filosofias antigas, né? Religiões também, têm esse hábito, né? De prestar essa homenagem aos ancestrais, de ter até fotos, né? Ali representando, prestar esse tributo, né? E são pontos que da sua história, eu também me identifiquei bastante aí com a minha, tá? Tem intersecções aí de exemplos que você deu. Então, assim, para mim eu fui vendo ali, fui captando, e para mim tem intersecção aí, depois a gente vai conversar sobre isso. Eu vi que você se emocionou, né? Mihael, você tem alguma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta, deixa eu colocar aqui e me apresentar. Eu volto já. Eu tenho uma pergunta, mas eu ainda não consegui formular ela. É alguma coisa ali na questão dos representantes e um paralelo com uma religião. Eu vou melhorar isso aqui e aí eu volto aqui. Fica tranquila, porque você conhece a figura, né? Esse reformular dele me assusta, porque vai ser uma pergunta para ele fazer a pergunta, vai ser um texto, uma base teórica de uns 30 minutos de pergunta. Daí você vai entender por que ele está formulando a pergunta. Então, a gente sabe, né? A gente sabe. E essas sobras energéticas que você falou, até que a gente falou do Wagner, né? Aí entra o reiki no espaço.
Quando a gente está falando de sobras energéticas aqui, né, que a gente trouxe lá a história, pode acontecer sim, né? De depois de um trabalho em que você está tratando com emocional, com dores, com energético, com espiritual, a gente achar que não vai sobrar nada no mínimo ingênuo. Né? Isso vale para, de novo, pessoal, tudo que a gente está falando aqui vale para muitas linhas de trabalho, não só para constelação. É fundamental você se preparar para um trabalho, né, antes, e é fundamental que depois você também trabalhe o ambiente e tome o seu banho energético aí, né? Porque pode sim ter um residual. Né? São muitas dores, são muitas angústias, são muitos medos, são muitas dúvidas. Tudo isso fica reverberando. Né? Então, é fundamental que antes você faça uma prática, sabe? Por exemplo, eu não saio, né, o dia antes do workshop, eu passo em casa, eu não saio. Sair à noite, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Né? Já trato ali da minha alimentação, uma alimentação mais leve, que é aquilo que me faz bem. E é muito comum, durante a noite, fico muito atenta. Vão vir sonhos, vão vir projeções. Às vezes eu não consigo dormir direito, é um monte de gente na minha cabeça, às vezes a minha casa está cheia de gente. Então, é fundamental, né, a gente entender que o que nós estamos mexendo isso vai chegar para a sua vida também, né? Quando você contribui para a reorganização do outro, se tem alguém ali incomodado, que quer deixar desorganizado o outro, você está incomodando, né? Como curadores, como consteladores, como reikianos, muitas vezes nós estamos incomodando, porque você está contribuindo para uma ordem. Claro que a gente também tem a ajuda dos universitários, sempre estamos a serviço, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, ter um trabalho de bioenergia, a sua oração, cada um tem o seu jeito, para você se preparar antes, né? De manhã, quando eu acordo, chego cedo, eu vou arrumando o salão, já trazendo ali, sabe, uma energia, uma proteção para o trabalho, né? Isso é fundamental. E depois que termina também. Né, a gente traz aqui a analogia, fica aí a dica, né, de um banho de energia. Você pode ficar quietinho, depois que você toma seu banho, às vezes antes do seu banho físico, né, de você imaginar uma cascata de luz em cima de você, sabe? E fica uns minutos nessa cascata, agradecendo tudo que foi possível. Agradeça antes, agradeça depois, mas não agradece, né? Gratitude, gratidão. Ai, vamos parar de banalizar, pelo amor de Deus. Gratidão vem aqui do coração. A gente precisa vibrar a gratidão, né? Daí isso é transformador. Então, se pode sobrar depois dos trabalhos? Pode. Antes, com certeza. Se tem algo a fazer? Claro que sim. E aí, também, o lance de ter um espaço próprio, né? Um espaço que você sempre faz, que você sempre está trabalhando. Pode ser regra em geral ou não, mas às vezes a pessoa fala, vou alugar uma sala lá para fazer. Tem de monte isso, né? Na hora anterior, 2 horas antes, teve outras atividades lá, que lá sabe-se lá o quê. Não deu nem para preparar o espaço. Então, eu acho que isso que você tocou aqui no assunto também faz toda a diferença, né? Ter um espaço preparado, um espaço organizado, o responsável tá indo lá, tendo esse cuidado, né? Não seria, sei lá, não seria uma exigência, né? Mas é bom senso, né? Eu vou te contar que eu sofri. Eu sofri com isso. Eu tentei. Por quê? Eu tinha um espaço grande ali na Rua Indiana, né, ali no Brooklyn, um espaço com muitas salas, tinham 2 salões, tinha um outro que a gente ainda transformava em salão, onde tinham os cursos, workshops, que era um espaço meu. Tudo bonitinho, lindinho. Um pouco antes da pandemia, eu já tinha feito uma reorganização da minha vida, e daí veio a pandemia, né? Quem daí naquela época estava gerenciando o espaço, resolveu fechar o espaço, né? Eu tinha passado para essa pessoa. Daí nós fechamos o espaço na pandemia. Quando foi voltando a pandemia ainda,
Daí as pessoas começaram a pedir os workshops, eu não tinha onde fazer, né? E também não tinha muita certeza para onde ia tudo isso, também tinha uma insegurança financeira, né? E daí eu comecei a procurar lugares para fazer os workshops. E eu fui fazendo. Meu, tinha dia que chegava, e um dia anterior, ali naquele salão daquele hotel, tinha tido um churrasco. Cara, eu tinha que ir umas 2 horas antes. Eu tinha que ficar ali umas 2 horas antes. E mesmo assim, muita gente participava daquela constelação. Daí que chegou um momento que eu falei, não, não dá mais, está sendo muito desgastante, né? E daí hoje eu estou de novo com uma sala comercial, estou no Brooklyn, novamente, estou com o Espaço Origens lá no Brooklyn, com uma sala, onde os workshops acontecem, e a diferença é brutal. É brutal a diferença de você chegar para um espaço que é seu, que está preparado, ou se você está fazendo em algum lugar, que seja um lugar também preparado, que você confie nesse lugar, né? Porque faz muita diferença. Você tocou num ponto importantíssimo, que é o ambiente, a preparação do ambiente. Às vezes eu vejo pessoas fazendo constelação, às vezes tem ali uma garagem, tem um espaço grande, estou fazendo na minha casa. Ok, desde que você trabalhe muito a energia desse lugar, para que sua casa seja preservada energética e espiritualmente. Tomara que não seja aquela pessoa muito cética que faz em casa, que sofre depois, né? De um jeito ou de outro, sim. Eu queria trazer um olhar aqui. Você falou uma coisa que ficou ali para mim ecoando um pouquinho, ainda dentro de uma fala do Wagner. O Wagner Borges tira muito sarro de mim por causa de constelação, né? A piada que eu ouço há 20 anos é: vai ter esse final de semana aquele workshop da luneta? Porque é constelação. Mas eu percebo que muitas vezes os espiritualistas têm um olhar acerca de nós ficarmos presos, né, nos ancestrais, na família, né? Porque se a gente tem uma visão reencarnatória, nós sabemos que você pode, a maior parte das vezes é isso que acontece, nascer em outros núcleos familiares, né? Pelo que você caminhou, você evoluiu, a qualidade do seu campo, de repente não está mais para você renascer, reencarnar naquela família, né? Naquele país. Então, né? Quando a gente vai na direção de olhar os processos reencarnatórios, parece há uma crítica, porque as pessoas acham que a gente está falando do quê? De que você sempre está dentro da mesma família há 7 gerações. Né? Eu gostaria de ampliar a visão sobre isto. O que nós precisamos entender é que todos nós, dentro daquela grande teia que eu começo o nosso encontro falando sobre isto, estamos todos ligados, todos interligados dentro de uma grande teia. Né? Estamos todos muito dentro do mesmo processo encarnatório. As mesmas questões, nós não somos tão criativos assim. Qual que é a família? Né? E quando eu estou falando família, imaginem atrás de vocês todos que vieram antes. Qual é a família que não tem algo de agressividade? De exclusões, de assassinatos, de suicídios, de guerras, de chacinas. Todos nós temos isso dentro do nosso sistema. Então, por identificação, nós somos atraídos não para aquela consciência. Por isso que aqui faz sentido quando a constelação fala em campo. Não é o campo do meu bisavô João. Não, é uma memória de campo de agressividade. E se no meu campo tem agressividade, eu vou ser atraída para aquele campo de energia. E não necessariamente foi o meu avô. O que eu tenho é uma memória de campo. Então, não há, como muitas vezes eu percebo que tem uma certa crítica, né, um questionamento
então fica preso dentro da história familiar. Algumas pessoas fazem isso mesmo quando elas olham para a constelação, mas a gente precisa ampliar. Enquanto família, somos todos terráqueos. Bem isso, bem isso. Todos estão dentro. É aquela coisa, eu ouvi ontem o Wagner falar. Se o todo está em tudo, então Perfeito. se eu acho aquele cara ruim e eu xingo ele não está dentro do todo? Perfeito. Mesma coisa, né? Está todo mundo inserido, você acaba tendo que dançar conforme a música, tentar compreender aquilo que te afeta, aquilo que te afetou, o que não é fácil. A gente está falando um negócio aqui que na teoria é lindo, né? É muito fácil. Eu falo, olha, perdoa o cara ali, né, que te fez mal. Mas aí entra isso. Eu não posso falar isso sem saber a profundidade que tem dentro daquele outro ser que está com aquela mágoa. Por isso que um trabalho mais aprofundado é importante, mas a pessoa precisa querer. Não adianta você dizer que é bom a pessoa ir lá se colocar para fazer porque alguém disse que é bom. Se não despertar nela, né? Uhum. Mihael, já? Agora Já sim, aqui estou. preparem. Não, Prepara que haverá uma pergunta daquelas de 1 milhão, hein? Eu vou responder se eu souber, hein, Não, gente? eu prometo que vai ser bem curtinho. E, na verdade, eu até falei pro Fael, aqui já tá pronta, porque a gente vai entrar no tema de reiki, né? A gente já começou a pisar nele, então... Porque, bom, a convidada, como vocês já sabem, tem bastante conteúdo mesmo. Eu vou deixar aqui, rolando no card aqui, as redes sociais, YouTube. Marisa fala sobre reiki, fala sobre constelação, então dá uma olhada lá, ainda tem bastante conteúdo. E também queria dizer para vocês seguirem aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, deixa o seu comentário, isso auxilia bastante, tanto na divulgação dos conteúdos, tanto na divulgação desse conteúdo, e também é uma forma de apoiar aqui o canal, que, bom, a gente já tá há um tempinho aí trazendo diversas entrevistas para vocês, disseminando bastante conteúdo bem bacana, e quando vocês se tornam, por exemplo, a possibilidade de se tornar um membro, que tem aqui no canal, é uma forma de vocês não só estarem mais pertinho da gente, mas dizer também que tá gostando do trabalho, tá acompanhando, e isso sempre gera um sentimento muito bacana, sempre quando a gente vê os membros nas lives, enfim. Então, gostaria de deixar esse recadinho aqui, espero que vocês estejam gostando da entrevista. E aí, já fazer a pergunta pra gente finalizar aqui, mais ou menos, a constelação, a gente pode voltar, mas não ficar indo e voltando. A pergunta que eu queria fazer, Marisa, é em relação a como que funciona esse processo dos representantes. Porque quando a gente fala, por exemplo, da pessoa, né, que está ali e ela está de alguma forma fazendo esse meio do caminho de um campo, onde existem informações, isso pode ser relacionado, por exemplo, como a incorporação na Umbanda, ou uma psicofonia no meio espírita, ou cerimônias que aconteciam no xamanismo, onde tinha esse contato com os ancestrais. Como que funciona mais ou menos esse processo aí dessa representação dentro da constelação, principalmente quando a gente está falando aqui dos bastidores ocultos, e se isso pode ser relacionado com essas outras religiões, ou, enfim, essas outras tradições. Viu? Ele não decepciona nas perguntas, são boas, né? Gente, eles estão me apertando aqui, né? De novo a gente volta aqui, né, Iago? A gente volta para um acesso a um campo. Tem um campo de energia, né? E a gente está acessando. Tem lá um arquivo que a gente abre o arquivinho, né? E está entrando em contato com o que tem nesse arquivo. Se a gente pode trazer isto como um processo de incorporação, aí se a gente fala da incorporação, a gente sai da ideia do campo de energia, que são coisas diferentes, para a presença agora de uma consciência. Uma coisa é um acesso a uma memória de campo, um residual. Então, eu trago aqui exemplos fortes para ficar mais claro, didático. Então, se a gente está falando de um assassinato, de uma coisa violenta, ali muitas vezes a gente entra em um lugar, né? Quantas vezes não aconteceu com você? De você entrar em uma casa, em um lugar, às vezes acontece muito isso em viagens, né? A gente vai visitar alguns lugares, você entra e fala, que coisa estranha. Isso é um residual de campo, de algo que foi vivido aí. Se você vai visitar antigas prisões, lugares que tiveram torturas, né?
É meio complicado visitar esses lugares, né? Às vezes é melhor ver foto, viu, gente? Porque a grande maioria tem, assim, ali um residual energético, uma memória de campo, um registro dos campos ali. Daí vale uma aula para falar só sobre os registros dos campos. Isso aqui é uma coisa. Se a gente fala de incorporação, né? A gente está falando que existe uma consciência associada ao processo. Então, a gente começa a entrar aqui agora nas questões mediúnicas, a gente está falando de um outro âmbito. Eu disse sim que na constelação pode ter, tanto, na minha opinião, de novo, a gente pode vivenciar as duas coisas eventualmente. Pode, tá? Mas se isso acontece de um modo geral, eu diria que não. Isso já aconteceu comigo dentro do salão. Rolando um processo de constelação, eu coloquei um representante e ele incorporou literalmente. Tá? Então, eu cheguei para essa pessoa ali baixinho, para essas duas pessoinhas, né? Porque deixa de ser um, agora a gente tem dois, né? E trouxe qual consciência? Aqui não é o lugar para isto. Existem centros, existem outros lugares que daí tratam deste âmbito. Este lugar aqui não é o lugar para isso. Aqui a gente trabalha um outro caminho, uma outra técnica. Não tenho como contribuir com você neste âmbito aqui. Né? E ali, claro que vem com uma questão de firmeza e claro que tem a ver se você percebe o que está acontecendo também. Né? Ali você interrompe um processo gentilmente, porque está no lugar errado. Então, de um modo geral, para mim, Iago, tem muito uma coisa da firmeza do que você coloca ali para acontecer dentro daquele processo com os representantes. Muitas vezes chegam pessoas um pouco confusas, estão acostumadas a ir em centro, e fantástico, eu já frequentei muito centro, se preciso, vou no centro, né, é fantástico, mas às vezes as pessoas confundem um pouco a ideia e acham que podem dar vazão ali agora para uma incorporação, tá? Eu deixo claro nas minhas primeiras falas, na minha orientação ali inicial, eu deixo claro que não estamos preparados para esse trabalho, não é o lugar certo para isto. Né? E às vezes eu chamo um pouquinho de lado e digo, olha, você está confundindo, vamos aproveitar o que tem aqui. E a gente precisa ter humildade para isso. Né? Às vezes, nos nossos cursos de Reiki, você começou falando um pouquinho sobre o Reiki. Às vezes, quando a pessoa alguém chega para estudar Reiki comigo, a pessoa muitas vezes chega com muitas técnicas. Né? Às vezes já é um estudante de Jorei, já fez o curso Mão de Luz, a pessoa já chega com, né? Às vezes é um passista, né? E a pessoa chega para o Reiki e começa a misturar tudo ali na hora. Eu acho que é uma questão de humildade e de a gente poder experimentar aquilo que você está se propondo. Então, eu peço para as pessoas, falo, olha, eu vou te pedir agora para deixar de lado, enquanto você está experimentando o Reiki, eu vou te pedir para deixar de lado tudo isso aqui que você conhece. Põe aqui dentro do seu baúzinho de ouro, porque é um baú de ouro, um armarinho de ouro que a gente tem com tudo que a gente já caminhou, nossas ferramentas. Mas deixa isso aqui guardadinho quando você estiver no Reiki, para você poder experimentar o Reiki. Porque senão você não experimenta o que é o Reiki de fato. Às vezes as pessoas ficam bravas, vão embora. Está tudo bem. Porque se você vivencia de fato cada uma das técnicas, se expõe a elas, experimenta essa técnica, quando ela vai agora para o seu baúzinho, daí você soma tudo. Tá? Mas, em um primeiro momento, se você quer aprender o Reiki, ou seja lá o que for, tenha a humildade de se expor ao Reiki. É interessante a gente estar falando aqui hoje, tanto do Reiki e da constelação, né? Engraçado que a gente vai para um, volta para o outro, vai para um, volta para o outro, a gente não consegue meio separar os assuntos. Mas eu pego muito no pé dos meus reikianos, né? Sejam das formações de Reiki, ou seja no ambulatório de Reiki, por sinal, fica a dica, nós temos um ambulatório de Reiki toda quarta-feira, reikianos experientes, reikianos com mais de 10 anos, 20 anos, 8 anos, 6 anos, 7 anos no Reiki, prestando assistência no Reiki, aberto para atender pessoas, tá? Vai ficar aí os meus contatos, se você precisa de um atendimento, entre em contato com a gente, tá bom? A gente pode contribuir através do Reiki.
Mas eu pego muito no pé dos meus reikianos, eu falo isso para eles. Na minha opinião, não existe dentro do que eu conheço, né? E eu tenho 60 anos, então tem uma caminhada aí dentro disso. Mas dentro do que eu conheço, não existe técnica que nos ensine mais sobre desenvolvimento de percepção de campo do que ser representante numa constelação. É fantástico. Cada constelação que acontece, tem hora que você é filho, tem hora que você é pai, tem hora que você é um filho que foi abortado, tem hora que você é a mãe que abortou, tem hora que você é a pessoa que assassinou, tem hora que você é quem foi assassinado. A possibilidade de você experimentar por alguns minutos, por algum tempo, esses campos é algo fenomenal. É fenomenal, porque você leva esse aprendizado. Então, às vezes, eu já fui muitas vezes representante de pessoas que assassinaram alguém. Era tanta dor dentro dessa pessoa. Nossa, me emociona. Era tanta dor. Essa pessoa estava tão confusa, que isso me tirou do meu julgamento muitas vezes. Quantas vezes eu pude olhar para um assassino de um outro jeito? Não significa que não haja dor em quem foi assassinado. Mas muitas vezes eu já fui representante, ao longo de todo esse tempo, eu já fui representante de pessoas que foram assassinadas. E a cura acontece quando elas olham para esses assassinos e elas agradecem pelo aprendizado. É forte. Forte, é lindo, porque isso mudou a mim, o meu julgamento, isso mudou a mim, para o meu processo encarnatório. Poder vivenciar tantas experiências, como se por algum momento ali, Fael, você pudesse viver uma outra encarnação, outras referências, sem julgamentos. Sem julgamentos. Eu acho que se teve algo que o trabalho sistêmico me ensinou das constelações, foi eu lapidar em mim o não julgar. O não julgar. Então, reikianos, na minha opinião, não tem caminho que nos ensine mais sobre desenvolvimento de percepção de campo do que ser um representante. Fael não, o Mihael, Fael e o Samuel, tudo meu Deus, eles me enlouquecem. Iago Mihael, eu respondi sua pergunta? Respondido. Ufa! Nossa, não, foi uma pergunta, você vê, trabalhosa de responder, né? É sempre assim, ele é um cara, ele é um filósofo da era moderna, sabe? E vai ser que a gente tá, é inevitável pular para o reiki, vir para a constelação, porque o assunto tá interessante e às vezes você, como domina os dois assuntos, aí trabalha e vive isso, né? A gente vai acabar tendo essas intersecções. Mas houve um tempo que algumas notícias circularam na internet sobre supostas proibições de prática da constelação familiar. Não sei se isso teve algum aspecto voltado para o Brasil, mas eu vi que em alguns países não se podia realizar. É real isso ou é só uma falácia, ou alguma coisa, fake news, por exemplo? Não, foi real. Foi real, e aqui no Brasil o movimento foi muito forte. Nós tivemos um movimento, inclusive, no Congresso, né? Por quê? Porque ele começou aqui, a constelação aqui no Brasil é muito forte, ela teve um campo aqui, né? Nós somos um país muito aberto, né? Para as questões não explicáveis, né? Então, ela entrou muito forte aqui no Brasil. E entrou no SUS, e começou a ter um movimento, né, quando foi para o SUS para ser regulamentado nessa direção, começou um movimento muito grande, né, porque quem que estava pagando constelação familiar? E daí também o Conselho de Psicologia se movimentou muito contra. Fael, eu concordo com, né, eu acompanhei muito de perto esse movimento, eu concordo, acho que tem bom senso nisso, várias coisas eu concordo, sabe?
Não é proibido, não foi proibido em nenhum lugar, e eu entendo o conselho de psicologia, eu não sou psicóloga, mas eu entendo o conselho de psicologia, porque você precisa ter muito cuidado de como você finaliza um trabalho deste, né? Porque muitas pessoas saem muito mexidas. Então, se você não tem uma experiência na condução, se você não deixar claro qual é o trabalho, muitos trabalhos eu pergunto se a pessoa está em terapia, e daí eu peço para a pessoa, leve isso para o seu terapeuta. Hoje é muito comum os terapeutas, psicólogos, me indicarem como consteladora. Então, muitas vezes, parte de um psicólogo, parte de um psicoterapeuta, porque eu acho que porque se tem esse trabalho, desse trabalho que ele é conjunto, de você saber como que você depois está fechando um trabalho. Às vezes, né, muito comum, infelizmente é muito comum, a gente trabalhar questões de assédio com pais, com parentes, né, quando eram crianças, espancamento, acontece, também coisas mais leves, a finalização de um relacionamento, as dores, muitas vezes as pessoas ficam presas no relacionamento, né, é difícil se desligar, sai com muita dor, então é necessário a gente entender que estamos lidando com dores, e ter este olhar, este cuidado, esse suporte do que está se abrindo ali, né? Então, eu concordo, eu acho que foi positivo, de certa forma, o movimento que aconteceu. Claro que tem hora que é exagerado, eu vi muita gente criticando, não pode acontecer, é um absurdo, e daí perguntavam para as pessoas, e você já passou por um processo de constelação? Nunca! Então está falando também do que não sabe, né? Tentaram fazer isso com a psicanálise também, né? Sim, Ainda tentam. Com a homeopatia, né? A psicanálise até hoje está numa briga, é pseudociência. A hipnose já consegue não ser pseudociência mais, né? Agora, a psicanálise ainda continua nisso. Tinha um professor de psicanálise que ele falava o seguinte, ainda bem, né, que é pseudociência, porque se a gente explica o que ninguém explica, é melhor que fique na pseudociência mesmo. Eu acho que me dá liberdade de ser pseudociência, sabe? Porque quando fica tão engessado, porque se sair da pseudociência para a ciência, daí ninguém mais vai poder fazer, né? Só os psicólogos, né? Daí fecha de novo a caixinha. Aí volta pro campo racional, muitas vezes. Sim, né? Então não pode explicar? Não pode, gente. E tá tudo bem. Tem um monte de gente, um monte de coisa que não pode explicar. E mais, nós estamos falando para um público, né? O público, você que está aqui com a gente. Mente aberta. É mente aberta, na direção do quê? Né? Do transpessoal, do espiritual, do que a gente ainda não consegue provar, né? Ainda, disse muito bem. O Valdo Vieira já falava isso na época dele, que ele queria comprovar a projeção astral. E o Wagner fala muito sobre isso, o Saulo veio e falou para que eles realizassem experimentos, mas o duro é o investimento para o experimento, é concordarem, né? Mas tem várias coisas que é considerado pseudociência que precisa de recursos para que haja um estudo, para que haja uma comprovação, precisa ter boa vontade, né? E aí que complica, né? Para certos órgãos regulamentadores. Mas aí a gente vai voltar para o Reiki, que assim como a constelação, houve essa questão de poder trabalhar com isso na rede e tal, o Reiki já tem uma abertura maior nesse sentido, um respeito grande, talvez pelo tempo, né, que já esteja tendo essa circulação do Reiki em várias partes do mundo e tal. Hoje o Reiki, ele é considerado uma terapia, ele é considerado um aspecto voltado para o espiritualismo, ou ele é considerado, vamos colocar 3 pontos, uma pseudociência. Tudo que não se explica está na pseudociência. O Reiki está como uma prática das terapias integrativas, né? Então, ele é muito mais reconhecido, sim. Ele também vem antes, né? Então, teve um caminhar aí anterior, e com isso vai se comprovando muito mais, né? Mais pessoas vão experimentando o Reiki.
É importante observar também que é normal que quando chegue uma técnica, um caminho novo para a humanidade, né, gente? Porque chega para a humanidade. É comum a gente observar que existe um movimento, né? Então, quando ele vai entrar, quando esse algo novo chega, é muito negado, as primeiras pessoas que estão trazendo são trucidadas, são tudo louco, isso não existe. Então, são os pioneiros ali, eles pagam um preço muito alto, muito alto. Então, quando consegue passar por esta fase, os pioneiros conseguem atravessar aqui, daí mais pessoas começam a olhar, começam a se interessar, via de regra as pessoas começam a ver que tem uma possibilidade financeira também acontecendo, e daí o que começou aqui lutando, começa a ter uma subidinha, daí chega um momento que estoura, né? Então, o Reiki viveu a mesma coisa. Teve um momento que tudo era reiki, em todo lugar fazia reiki, todo mundo tinha que fazer formação de reiki, tem um monte de reikiano de apostila, né? Então, eu fiz meu curso de reiki, muitas pessoas chegam para fazer curso de reiki com a gente assim, eu pergunto, você é reikiana? Não, eu fiz um curso, né? Eu tenho a apostila, ou seja, as pessoas nem se sentem reikianos. Então, é o momento que vive o boom da técnica, que é o que está acontecendo com a constelação agora. A gente tem constelador a cada esquina, todo mundo fazendo formação de constelação, né? Eu optei por não ter um curso de formação de constelação. Apesar de ser muito antiga, né? Consteladora, eu prefiro trabalhar com supervisão de consteladores, né? Com mentoria de consteladores, para ajudar esse povo que está saindo aí, né? Uma boa. Então, eu prefiro trabalhar aqui do que abrir mais um curso de formação. Se você que está precisando de supervisão aí, precisando de um olhar, de uma troca, eu posso fazer isso por você. Então, tem esse boom que aconteceu com o Reiki. Depois desse boom aqui, que daí não tem o resultado, as pessoas não conseguem bancar, o financeiro não é tão bom assim, daí ele começa a baixar, peneirar, e daí vai ficar quem realmente, via de regra, quem realmente está comprometido de fato, né, com a técnica. E a técnica pode ter uma energia de troca, não pode? Total, Eu lembro deve. que eu ia num lugar em Boituva, que eles tinham aberto para o público, mas eles pediam uma troca de R$5, sabe, para manter o espaço, tal. Algo simbólico ao extremo, assim, sabe? Que dava até uma dor no coração, às vezes, de pensar em não contribuir, porque, é uma troca, né? E às vezes a pessoa pensa, não, o reikiano não pode ter retorno. Por que não? Né? O reikiano e qualquer caminho que você escolha seguir, né? Hoje também está muito em voga, a gente está falando de prosperidade, de abundância. A base é a troca, né? Vocês que estão aqui, né? Aqui no canal, aqui o Filho dos Todos. Isso que você está recebendo agora, está fazendo sentido de alguma forma? Contribuiu, sabe? Às vezes é uma fala, contribuiu para você? Qual é a troca que você pode dar? É levantar o seu dedinho e curtir. Qual é a troca que você pode dar? É se inscrever no canal. Se foi bom para você, lembra de alguém que está precisando, mandar para essa pessoa. Este é o princípio da prosperidade e da abundância. Então, a contribuição de R$5, qualquer contribuição aqui com tanto conteúdo que vocês recebem. Então, a gente precisa olhar para isso também de uma forma mais profunda. Queremos estar na abundância, na prosperidade, a gente fica aí assistindo, muitas vezes, um monte de lives falando sobre isso, de caminhos, de cursos sobre a prosperidade, mas você está num lugar dentro de você próspero e abundante para com o outro, para aquilo que chega para você, com aquilo que você recebe? Então, talvez, eu entendo, Fael, eu entendo. Já teve momentos da minha vida em que eu não tinha dinheiro para o almoço. Eu não tinha dinheiro para aquele dia para o meu almoço. Então, isto me ensinou que tem momentos que a gente não tem R$5.
E as portas precisam estar abertas para quem não tem R$ 5. Mas me ensinou também que às vezes eu vou num lugar que está pedindo 5, mas eu tenho 500. Uhum. E o que eu posso contribuir ali vai ajudar aquele lugar a manter quem só tem 5, ou às vezes nem 5. Então, para mim, isso é prosperidade, para mim, isso é abundância. Então, a energia da troca, ela é essencial que ela aconteça. Até porque você não cria, essa é uma visão sistêmica também. Você é o equilíbrio do dar e do receber. É um dos grandes caminhos que a gente ensina na constelação. Quando não tem equilíbrio entre o dar e o receber, quem recebe muito vai embora. Não fica na relação. Não fica. A gente vê muitos relacionamentos quebrarem por isso. Porque uma das partes, e muitas vezes somos nós, mulheres, damos, e vai, e faz, e leva, e vai. Você sai do seu lugar, desequilibra a relação porque o outro não consegue devolver. Quando vai devolver, você já faz alguma coisa em cima, o outro vai embora. É o princípio do equilíbrio, da troca. Tem que ter troca. Tem que ter troca. Mas alguém precisa fazer algo, né? E se você não tem os R$ 5, tem a sua gratidão. Olhe de verdade nos olhos das pessoas e agradeça. De verdade. Isso daí, assim, os que têm os R$ 5 vão ajudar os que não têm, né? E assim, opcional ainda nesse exemplo que eu dei. Então, assim, se tem, vai lá, ajuda, né? Até veio o Painaldo aqui, muito, muito bom, boa entrevista que a gente teve com ele, veio junto com o Jordelei. Ele falou um negócio que eu achei super legal. Tem casas espirituais, tipo Candomblé, Umbanda, né? Tem o grupo lá, o corpo mediúnico, tem uma mensalidade, normal, trivial. Ele falou um negócio que eu achei legal pra caramba. Lógico que isso não se aplica em todo lugar, tem que ter bom senso. Ele falou, não tem mensalidade. A pessoa que está aqui, o filho da casa, ele vai ajudar com o valor que ele puder por mês. Se tem 100, vai dar 100, se tem 50, vai dar 50. Isso trabalha a consciência da pessoa. Eu posso dar 200 esse mês, eu vou dar 200. O que pôde dar 10, deu 10, mas o que deu 200 compensou aquele que deu 10. Mas todo mundo está agindo, né? O outro foi lá, cozinhou, limpou. Então é isso, é a troca. Dar, receber, né? Contribuir. E energia é isso, né? A gente está falando de energia, está falando o reiki. A gente vê que o reiki está inserido dentro de um campo onde muitos espiritualistas têm o reiki como uma ferramenta extra ou como ferramenta principal, né? Então, digamos assim, você conversa com um bandista, ele fala, eu gosto do reiki, eu aplico o reiki. Você conversa com o espírita, tem o reiki às vezes. Apometria, constelador, o reiki é uma ferramenta que se encaixa em muitas vertentes, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho uma ideia, um projeto que faz tempo que eu estou querendo viabilizar isso. De eu ter no trabalho das constelações, né? Eu ter uma salinha ali do lado com os reikianos, com alguns reikianos. Sabe? A pessoa sai de um trabalho da constelação, fez a sua constelação, entra na salinha direto e recebe um reiki. Né? Então, por quê? Porque isso vai trazer uma maior ordem, um maior equilíbrio, vai reenergizar essa pessoa. Então, associar os trabalhos é fantástico. O reiki foi um grande presente na minha vida, Fael. Grande presente na minha vida. Eu fui para o reiki, eu nem sabia direito o que era, há muitos anos atrás. Eu fui para o reiki porque uma amiga minha se formou reikiana, ela montou o primeiro grupo dela, o primeiro curso dela, foi lá me convidar e eu fiquei sem graça de falar não para essa amiga. Essa amiga já até desencarnou, a graça. E daí eu fui, porque não tinha como falar não, né, para amiga. Então vamos lá, amiga. Lá fui eu. E tô lá, e de repente eu começo a sentir algumas coisas. De novo, como foi na constelação, né? Eu falei isso hoje aqui.
eu começo a sentir algumas coisas, eu começo a sentir as minhas mãos, eu começo a perceber algumas coisas, né? E dali, depois eu vou, sigo, faço outro curso de reiki, e eu tinha uma urgência em fazer o reiki dentro de mim, que é uma coisa contrária até que eu falo com meus pacientes. Mas eu não sabia porque eu precisava fazer o reiki muito rápido. Em meses eu fiz o reiki 1, fiz o reiki 2, fiz o reiki 3 e fiz o mestrado. Em pouquíssimos meses. Não é o ideal, tá? Não é o ideal. Mas eu precisava fazer aquilo, eu não sabia por quê. Daí eu faço o reiki, levo lá minha professora para montar alguns grupos lá no Espaço Origens, lá em Jundiaí na época. Em seguida, logo depois, como reikiano, meu marido na época tinha feito também o primeiro nível com ela, com a minha professora. Em seguida, saiu o diagnóstico dele, muito novo, 51 anos, de câncer de pâncreas, baço e fígado. Já era terminal, não tinha o que fazer, não era mais cirúrgico. O cara ali do meu lado, inteiraço, eu olhando para ele olhando para mim, com aquele diagnóstico. Né? Que os médicos falavam em 1 mês e meio, 2. Ele, assim, a única coisa que ele tinha era os olhos amarelos. Estava muito amarelo o olho dele. Só. Mas era um câncer muito agressivo, já estava tudo muito grande. Na realidade, ele ficou 6 meses antes de ir, que ele falou que tinha coisas para resolver. O reiki foi primordial durante esse processo. Primordial. Nós fazíamos reiki todos os dias. Ele começava com o processo de dor física. Ele, antes de tomar remédio, ele falava, faz um reiki em mim. Ele dormia. Ele dormia. Nós terminamos quando ele desencarnou e eu fui tirar as coisas, a caixa de remédios estava lá inteira. Inteira. Ele tinha algumas vezes desconforto e dor física. A gente aplicava o reiki. Às vezes, quando eu tinha que sair, eu voltava, ele chegava lá, ele estava com a mãozinha, aplicando o reiki. Eu fazendo autoaplicação em mim. A minha sogra, eu lembro na época, ela muito católica, muito católica. Né? Ela perguntou para mim um dia, o que vocês fazem? Porque ela via que a gente ficava bem, de certa forma. Eu falei, é um reiki. Né? Ela falou assim, isso tem a ver com religião? Eu falei, não, não tem. Eu falei para ela, quer experimentar? Ela falou, o que eu tenho que fazer? Eu falei, faz sua oração. Faz aí a sua oração, se conecta com Deus, com Jesus. Apliquei um reiki nela. Não precisa ter nome, não tem nada a ver com religião. Gente, o reiki é poderoso. É poderoso. Amplifica muito, amplia muito a percepção dos campos, saídas do corpo, né? Porque você começa a ter a sua autoaplicação diária, você fica muito mais em ordem. Então, sou muito grata ao reiki. De novo, eu sigo validando aquilo que eu experimentei. Eu não tenho como negar o que eu experimentei. É pseudociência? É. Mas eu não tenho como não validar a experiência. Eu vi acontecer muitas vezes. Os médicos me perguntavam, o que vocês fazem? O que vocês estão fazendo? No hospital, meu marido na época, ele foi internado por 3 ou 4 vezes, tiveram episódios ali ao longo desses 6 meses. O nosso quarto ficava cheio das enfermeiras. A gente via, as enfermeiras ficavam tudo em volta. Porque era uma energia tão boa. E a gente aplicando reiki. Teve dia que eu apliquei reiki na enfermeira. Então, Rafael, é lindo. Se você é reikiano, tá aí com a sua apostila parada, retoma. Não precisa nem fazer outro curso. Leia a apostila, retoma, começa a fazer autoaplicação. Vem receber reiki. Retome. É uma grande ajuda encarnatória. Processaço. Eu concordo que é poderoso. Você disse uma palavra que eu sempre falo para as pessoas quando eu vou falar de reiki. É poderoso. É poderoso. As pessoas às vezes acham que o reiki é complementar. Não, o reiki é o cara. Às vezes fala, quer receber um reikizinho. Eu falo, reikizinho não. Reiki com R muito maiúsculo. É um reikizão. O reiki é o cara. É muito bom mesmo, é uma energia poderosa. E Pael,
sem você precisar gastar um tostão dentro da sua casa, a hora que você quiser, com as suas mãos. Todos temos energia de cura nas nossas mãos. Todos. Para de terceirizar. Para de colocar o poder fora, pessoal. Para com isso. Faça a sua parte. Reikianos, tem muito reikiano. Se você não é reikiano, não tem problema nenhum. Para por um momento, eleva os seus pensamentos, faz sua oração, faz o que você quiser, eleve os pensamentos, imagine as suas mãos cheia de luz, a cor que você quiser, dourado, azul, prateado. Imagina as suas mãos cheias de luz e vai colocando no seu corpo. Põe naquele lugar que você sente que não está morrendo, põe no seu coração. Gente, é reiki, isso é reiki. Reiki é amor. E o amor cura, reorganiza. Para de terceirizar. O poder está dentro de você. Muito bom, hein, pessoal? Coloque em prática isso daí. Coloque em prática. Coloca aqui, escreve aqui o que você sentiu agora. Lembra de compartilhar com um monte de gente aí. A gente falou sobre assuntos profundos hoje. Tem um gostinho de quero mais para uma próxima entrevista. E eu quero agradecer a sua presença e deixar esse gostinho de quero mais aí para uma próxima entrevista. Obrigado mesmo, gratidão, já dá para a gente conversar aqui faz um tempo. Fluiu muito bem, tenho certeza que as pessoas em casa também estão se sentindo sanadas de algumas dúvidas e também provocadas a buscar novos conhecimentos, que é o mais importante. Então, gratidão. Quero deixar esse espaço para você divulgar suas iniciativas, né? Falar sobre as suas redes, como é que as pessoas fazem para te encontrar e também participar aí do seu universo, né? Gente, é um presente, é uma emoção. Estava falando aqui para vocês imaginarem as mãos de vocês de luz e me emociona profundamente, né? Porque a gente pode ser mais feliz, a vida pode sim ser mais leve. É uma questão de decisão. Tem sim muita coisa que acontece, estar encarnado não é fácil mesmo, mas a gente tem tanta ajuda, a gente tem tantas possibilidades, né? Pode sim ser uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. E eu tô aí nas redes sociais, né, Fael? Se você escrever lá Marisa Oliveira Origens, você vai chegar em mim. Tem o nosso Instagram, né, Marisa_Origens. No YouTube nós estamos com os nossos podcasts, né, o Vá Além, né? O nosso endereço Marisa Oliveira Origens. O Iago pode fazer isso bem melhor do que eu. Se eu falar errado, você corrige, Iago. Procura a gente. Toda quarta-feira eu tenho lá no Instagram também um programinha que é o Papo Reto, 15 minutos de papo reto. Esse é meio meu jeitão, sabe? Claro, direto, específico e vambora, porque dinheiro não dá em árvore e o tempo urge. Se você está encarnado aqui agora, eu também, eu não sei se a gente vai estar hoje à noite. Passa muito rápido. Neste exato momento, tem um monte de gente indo embora. E acabou por esta experiência neste corpo. Então, não somos eternos aqui nessa experiência, mas é uma experiência única. Única. O tempo urge para a gente ser mais feliz. Rafael, obrigada, querido. Que delícia estar aqui, viu? Que emoção, que energia boa que rola, gente. Adorei. Gratidão, gratidão. A recíproca é verdadeira. Quero agradecer mais uma vez. E, pessoal, essa mensagem que ela deu, escreve essa mensagem, vivencia ou ouça novas oportunidades aí, novas oportunidades para que você coloque em prática. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.